Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Incêncast e hoje com grande alegria eu trago um grande amigo, né? Foi meu colega de faculdade e o cara se transformou no deus realmente da cirurgia endoscópica de coluna. Sejam muito bem-vindos, Dr. Gabriel Bessa. Fala, Léo. Pô, cara, obrigado. Você é uma figura, né? Já começou desse jeito, na canela. Vou começar a contar a história de faculdade aqui, aí você vai ver. Se contar a história de faculdade vai complicar um pouquinho aqui. Não, é isso aí, cara. Vamos conversar um pouquinho aí. A gente vai falar um pouquinho de cirurgia de coluna, de doenças de coluna. E vai ser um grande prazer, viu? Tenho que te agradecer desde agora pelo convite. É muito bom, é muito bom. Eu até brinquei esses dias, falei, poxa, é muito gratificante voltar para casa, que é o lugar que nós nos formamos, né? E eu até então, no passado eu pensava nisso, nem imaginava que isso ia acontecer. De repente a gente conversou um pouco, quer saber, eu vou aí, vamos ver o que vai acontecer. E aí retornamos a casa, Jundiaí. Foi engraçado que eu falei com o Bessa, Bessa, vamos começar a atender aqui na clínica, né? Tem grande espaço aqui para você. Aí ele falou, vou pensar. Eu falei, cara, não vai conseguir, né? Tá cheio de agenda por aí. Aí passou uns 2 dias, ele me ligou, tô aqui, vamos lá, vamos começar. Isso foi muito bom. E agora a gente tem que começar realmente a mostrar o quão bom a gente tem hoje de nível de profissional que o Bessa se tornou realmente. E a gente vê que hoje as doenças, né, cometidas na coluna, muitas vezes ela limita as pessoas, né? Explica um pouquinho, assim, quais são as principais doenças da parte da coluna e quais são os principais sintomas que esses pacientes acabam te procurando. Então vamos lá. O mais frequente é a tão famigerada e conhecida hérnia de disco, tá? Que aí vem com dor no ciático, dor no glúteo, que é dor na bunda, que limita a qualidade de vida dos pacientes, principalmente paciente jovem. Porque o que acontece? Normalmente eles chegam lá no meu consultório, passou com algum outro colega, e esse colega vira e fala assim, então, você tem hérnia de disco. Pronto, acabou a vida do cara. Ele acha que porque ele tem uma hérnia de disco, ele não pode malhar, não pode praticar um esporte, não pode fazer mais nada, inclusive nem trabalhar direito, porque ele fala, não, tudo me atrapalha. E ele acha que a culpa é 100% da hérnia de disco. Então vamos entender uma coisa já, Léo. A partir dos 8 anos de idade, já começa a degenerar a coluna. Por quê? Isso é o processo fisiológico natural de envelhecimento. Eu costumo falar assim, que todo mundo vai envelhecer, igual um carro. Se você tem um carro que vai ter que andar 500 mil quilômetros, o que vai acontecer? Ele vai sofrer um desgaste natural. E você tem que ter uma manutenção para esse carro. Senão ele não vai chegar nos 500 mil quilômetros. E a tua coluna, o teu corpo, é a mesma coisa. Ele vai envelhecer de forma natural. Os discos, eles vão desidratar, eles vão ter protusões que são chamadas de hérnias. Só que isso é natural. A questão é se isso está ou não te gerando sintoma. E como que previne, como que evita, é basicamente cuidar do seu corpo, cuidar da sua máquina. Depois a gente vai comentar o porquê que acontecem as hérnias. Mas assim, o paciente ele já chega me falando essa história. E é uma história triste para mim, porque, poxa, você sabe que eu adoro esporte, sou apaixonado em esporte, tudo quanto é, todos os tipos. E alguém te limitar a fazer alguma coisa, te impedir, falar, olha, você não pode por causa de uma hérnia de disco, me desculpa, eu compreendo os quadros de dor forte, os quadros que são piores, que precisam de reabilitação. Mas se você tem uma vida normal e de vez em quando tem uma dor, você pode fazer tudo. É tudo conforme dor. Você tem uma dor um pouco mais forte, você vai segurar, vai passar por uma avaliação, vai tratar aquele sintoma que limita a tua vida. Mas não é para parar a sua vida por causa daquilo. Então, o primeiro paradigma assim, que a gente tem que cortar, que o pessoal, como é que eu falo assim, que o pessoal vive comentando por aí olha, você tem uma hérnia de disco e não pode fazer mais nada. Para, isso é comum, ter hérnia de disco é normal. Acho que todo mundo um dia na vida já teve uma dor nas costas, né? E acabou fazendo uma vez ou outra algum exame de imagem. E nesse exame de imagem pode ter surgido ou aparecido ali realmente uma protusão discal ou realmente alguma leve alteração e possa ter passado em algum colega que ele tenha falado assim, não, agora, a partir de agora, você não pode fazer mais nenhum exercício, né? E isso realmente é praticamente a sentença da funcionalidade da pessoa. E essa pessoa, como nós, né? Nós ficamos o dia inteiro sentados ali, né? A gente praticamente não anda, né? Só quando vai fazer algum treino. E a gente acaba ficando muito na mesma posição.
né? E quando você limita a pessoa de algum período do dia dela fazer algum outro tipo de posição para melhorar a funcionalidade dela, aí ela realmente cai numa síndrome do imobilismo mesmo, né? Ela acaba ficando mais tempo e aí piorando mais os quadros, né? Léo, é exatamente isso. E você falou uma coisa, cara, que é batata. O exame de imagem, o bendito exame de imagem. Por que Katsu foi solicitado esse exame de imagem, a ressonância? Ficou muito comum a falta de exame físico, a falta de conversa entre o médico. Eu compreendo, entre o médico e o paciente. Eu compreendo que o pessoal vai lá, atende rápido, já pede um exame para trocar para vir um outro paciente. Mas o que acontece? A tua coluna, ela tem milhares de estruturas. Tem muita coisa ali que pode doer. Então, assim, normalmente o travar não é uma hernia de disco por si só. O travar é uma contratura muscular, é um estresse, é uma sobrecarga do seu corpo, que o seu corpo, numa maneira de tentar se defender, faz uma contratura muscular maior. Tanto é que a maioria dos pacientes, eu sei que são 2 semanas, mas em 2 semanas, medicando, fazendo um pouco, às vezes, de fisioterapia, de movimento, um pouco de alongamento, isso resolve. E normalmente isso vai melhorar sem ou apesar do médico, do fisioterapeuta, do remédio. O tempo resolve muita coisa, porque aquela atividade inflamatória vai passar. Isso é o mais natural. A questão é que vai lá e faz um exame de imagem, muitas vezes desnecessário, e encontra alguma coisa. Só que aquela alguma coisa é um achado de exame de imagem. Não tem relação nenhuma com a tua dor. A gente, hoje em dia, costuma-se, né, pedir muitos exames, né? E o que o pessoal tem que entender é que os exames são complementares, né? E não nunca realmente vão fazer 100% certos, né? Então, às vezes, nós que somos cirurgiões, que operamos muitas coisas, nem sempre operamos o exame, né? A gente opera o paciente, né? Vê um achado de exame ali, mas não condiz com o quadro clínico, fala, opa, calma lá, não vou te operar, não vou operar o exame, vou operar você, né? Então, essa falta, acho que a medicina perdeu um pouco essa sensibilidade, né, com o advento da tecnologia, né? Antes não se operava a quantidade de pessoas. Na verdade, depende, né? Depende da condição, né? Teve uma época da medicina que a gente acabava operando quando a gente não sabia o que era, né? Mas eu acho que falta, né, um pouquinho essa parte do tato, né, do acolhimento com o paciente, né? Então, Léo, você falou a palavra exata, cara. Acolhimento. A medicina não perdeu sua essência. O cirurgião, o médico, ele tem que saber escutar o paciente, examinar o paciente e fazer a correlação que é clínico-radiológica. Ver se as coisas estão batendo. Se a causa da dor, no meu caso, por exemplo, é aquela hernia de disco. Eu estou cansado de fazer diagnóstico de paciente que está tendo um estresse. Simplesmente um estresse e falar, olha, eu tenho muita dor no pescoço, muita dor na escápula, estou travando, está acontecendo isso. Você começa a conversar, a pessoa não dorme direito, a pessoa não come direito, a pessoa está preocupada com o trabalho, preocupada com o filho ou com a família, está tudo errado na vida dela. Então ela está vivendo um momento emocional muito importante e que está prejudicando. E o corpo dela está dando um sinal. Normalmente é na coluna cervical, na coluna lombar. Então não tem. Aí você vai e faz uma ressonância. Vai ter protusão, vai ter hérnia. Se for uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, vai ter artrose. E vão culpar aquilo que não tem relação nenhuma. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que se o médico não souber escutar, fazer que nós chamamos de anamnésia, escutar o paciente e fazer um exame físico detalhado, ele não vai conseguir correlacionar as coisas. Isso é tão verdade que na época da residência, que a gente acaba operando algumas horas, né, e vários dias seguidos, eu desenvolvi uma dor na cervical. Era uma dor que eu posso contar para vocês, eu nunca senti uma dor tão intensa assim, cara. Era uma dor assim que eu chegava em casa e falava, nossa, eu vou morrer, cara. Que era uma dor muito forte. Eu usava tramadol, usava uma série de opioides ali mais fortes e não passava a dor. Era uma dor muito, muito forte. E nessa época, claro, eu acabei fazendo um exame de ressonância. E, por sorte, minha ressonância veio sem nada. A ressonância veio simplesmente que não tinha nenhuma alteração. E nessa época, eu tava um pouco mais... Na época da residência fica mais difícil, né, Bessa? A gente se afasta um pouco dessa parte de ter uma qualidade de vida, que às vezes a gente fala que o médico perde a qualidade de vida dele para gerar qualidade de vida para as outras pessoas. E eu só melhorei quando eu comecei a fazer pilates, cara. O pilates melhorou muito porque eu era muito encurtado nessa época, eu me alongava direito, não fazia
Eu ainda treinava, mas treinava daquelas 3 vezes a semana, fazia um treininho de qualquer jeito. Mas, Léo, é exatamente. Cara, o corpo é uma máquina. É igual o carro que eu comentei. Se você tem que fazer sua manutenção, o corpo tem que ter movimento, tem que ter mobilidade. Se você. Eu entendo, cara, a época da residência, todo mundo. Nós conhecemos perfeitamente. É muito estresse, é a mesma posição. Eu posso fazer até uma correlação com algumas profissões. Tem profissão que exige muito do corpo. Vou falar uma profissão comum hoje em dia. Uber, motorista do Uber. Ele fica naquela posição durante longos períodos. Se ele não fortalecer, se ele não entender que a máquina é o corpo dele, que o ganha-pão dele, que ele é um autônomo, e não compreender que ele vai ter que investir num pilates, vai ter que investir numa academia, no fortalecimento, na máquina que sustenta a casa dele, aquilo vai falhar. Uma hora a peça quebra. E ela vai quebrar por quê? Porque ela está em sobrecarga. É o overtraining. Tem o excesso e tem o menor. Mas é o overtraining do trabalho, Exatamente. né? Da mesma posição, né? A gente até já conversou com alguns fisioterapeutas aqui no podcast, que ele fala realmente que o nosso corpo, ele assim como no esporte, por exemplo, no esporte, o cara que é nadador, ele desenvolve algumas características que o corpo se adapta a desenvolver melhor aquela função, o nosso corpo começa a se adaptar a ficar sentado, a ficar parado. Né? E se você não tem essa quebra, né, dessa mudança de posição, fica muito ruim. E assim, claro que você falou, sentado. As pessoas normalmente leigas não vão entender isso, mas o sentado, se você tem uma protusão, tem uma hérnia de disco, que não tem um fortalecimento abdominal glúteo para te sustentar, para te proteger, é a pior posição possível. Porque quando você está sentado, você está fletido, você aumenta a pressão no disco. E um disco vertebral? O disco, basicamente, para o pessoal entender, nós temos o corpo vertebral, que é a vértebra. Entre um corpo e o outro, tem um disco, como se fosse uma almofada, para absorver a carga, os impactos. Para você ficar ereto, andar, aquilo vai se acomodando. Eu falo que é um mini sofá. Então, o que acontece? Se você faz essa compressão, o movimento estar sentado por muito tempo sem contrair o abdômen, o que isso gera? Isso gera um aumento da pressão no disco. E se o disco está desidratado, você está envelhecendo, o que vai acontecer? Ele vai romper. E se ele romper, você vai ter a hérnia extrusa ou a hérnia sequestrada. Que normalmente o extravasamento vai gerar, ou aquele abaulamento, pode comprimir um nervo. E aí, meu amigo, vai dar dor. Vai dar dor. Acho que é importante explicar para o pessoal realmente uma estrutura anatômica, né? Acho que isso que você falou é muito importante, porque quando a gente fica sentado, a gente não fica numa estrutura anatômica adequada para nós, né? E por isso que pode gerar esses estresses dentro dentro da nossa estrutura ali óssea e muscular mesmo. Né? Quando fica sentado, você vê que você fica por um período numa posição, depois você começa a tentar se acomodar. O mais comum na cadeira, você vai escorregando e vai deitando até achar que está confortável. Só que assim, você tem que entender, todo mundo tem que entender que, peso ideal é muito bom. Só que aí o pessoal fala assim, pô, Bessa, mas você atende atleta do Brasil inteiro. Atendo. Eu não sou médico do esporte, eu atendo atletas porque muitas vezes eles querem que uma avaliação da coluna. Muitas vezes as federações solicitam isso. Eu tenho um atleta que é lutador de sumô no Brasil. Você vai falar pra mim que ele é magro? Não, não é. Ele não é magro. Mas pergunta se ele tem dor na coluna. É que ele faz um check-up, às vezes tem alguma alteração no exame, mas não tem relação nenhuma. Aí, qual que é o meu laudo? Então, baseado na análise clínica do paciente, ele não tem nada. Que seja feliz. Continue a atividade de vida saudável e manutenção. Acabou. Ah, mas a ressonância dele tem isso, isso, isso. Tem, parabéns. Isso não muda nada na minha vida, eu não vou tratar o exame. E o que você falou é muito importante, né? Às vezes, o esporte ele é muito julgado como causador de alguma lesão. Né? Assim, cara, fenomenal. Vamos falar uma coisa que você gosta. Vamos falar de CrossFit. Vamos lá. O CrossFit não tem culpa de nada, Léo. O CrossFit não tem culpa de nada. A culpa é do ser humano que tem desculpa, mas tem o tal do ego. Ele tem o ego dele. Cada ser humano tem o seu ego. Ele resolve competir com o amiguinho dele que está lá há 300 mil anos. Não dá, meu amigo. Não é. A gente tem que respeitar. O esporte é uma coisa maravilhosa no qual você é você contra você mesmo. Você vai se desenvolvendo. Lógico que existem as competições, mas competição é só para o atleta profissional. A maioria não é. E é nessa hora que o cara quer competir com o outro, ou quer fazer um movimento mais forte, ou não, eu acho que eu consigo mais, que as coisas acontecem errado. Aí ele vai ter uma lesão. A gente já falou isso bastante no CrossFit. O CrossFit é um esporte como qualquer outro, mas
realmente ele chegou no Brasil há pouco tempo, né? Existem poucos coaches preparados ainda para realmente passar o CrossFit de forma adequada. E realmente o CrossFit é um esporte que ele exige movimentos que são muito complexos. É muito dinâmico, entendeu? Isso é muito difícil. E esses movimentos complexos exigem realmente uma base muito boa, né? E essa base, a maioria das pessoas não estão... Como a base é algo difícil de você desenvolver, né? Leva realmente tempo, né? Realmente engrama neural, né? A pessoa tem que aprender a fazer aquele movimento. Depois que ele aprendeu a fazer o movimento, ele tem que ganhar massa muscular ali para conseguir sustentar mais peso. A pessoa não tem paciência e não está sendo bem orientada, né? E aí acaba realmente realizando um movimento que vai gerar dor e isso pode mudar a vida da pessoa, né? Não, assim, isso qualquer esporte, Sim. isso acontece, entendeu? E assim, a gente falando um pouquinho de esporte, eu comecei a lembrar agora do pessoal falar assim, a minha prescrição, muitas vezes, eu prescrevo para o paciente, olha, a sua indicação é atividade física, é fortalecimento. Aí eu escuto aquela frase meu amigo, toda semana eu escuto, pô, doutor, mas você sabe que eu trabalho muito. Você sabe que eu tô ali, eu fico ali, eu cuido da minha casa. Ou então, não, eu tô no meu trabalho, eu faço um esforço motor. Tá, meu amigo, vamos lá, isso é esforço físico. Isso não é atividade física. E até para fazer o esforço físico, até para ser dona de casa, se você não fizer um fortalecimento da sua máquina, do seu corpo, você vai ter uma lesão no ombro, lesão na coluna, lesão em um monte de lugar. Então, assim, o paciente, as pessoas no geral, quem está nos ouvindo, tem que entender isso. Tem que entender que você tem que cuidar da sua máquina. E a manutenção é o fortalecimento. Não adianta chegar no meu consultório e falar que, não, doutor, eu faço caminhada. Pô, eu não estou pedindo para você fazer caminhada. Estou falando para você fazer fortalecimento. Porque se eu pedir Né? para fazer caminhada, o que acontece? Dor na coluna. Tem muita gente que fala, não, eu faço caminhada para aliviar a minha atividade física. Tudo bem, mas a partir do 2º quilômetro começa a ter dor na coluna. Aí por que tem a dor na coluna quando faz a caminhada? Porque não tem fortalecimento muscular. E aquele fortalecimento muscular, ele é necessário para você manter a posição do corpo adequada para não sobrecarregar a musculatura. Que a maioria das vezes o que dói é o músculo, tá? A hipertrofia, na verdade, que eu sempre falo para os pacientes, é que é um processo, né? O corpo precisa realmente se submeter a um exercício resistido para que ele tenha capacidade de desenvolver aquele músculo, né? Então, treinos que não são resistidos, né? Não é para não fazer. É que faz um treino de corrida que não é um treino resistido, é um treino aeróbico, mas tem que fazer também um treino resistido para fortalecer, né? E isso eu vejo, às vezes, os pacientes que chegam com a gente com dor nas costas ou com alguma estratificação de hérnia, falando sobre, vou fazer hidroginástica. O que você acha do exercício de hidroginástica? Então, vamos lá. Hidroginástica. Hidroginástica deve ter suas indicações, tá? Eu não conheço todas. Mas assim, eu sei que eu já tenho um pouquinho de evidência científica, falando um pouquinho de evidência, com relação à hidroginástica naquele paciente bem mais idoso, que não é a maioria que a gente encontra ali, mas assim, depois dos 70, 80 anos, que ele já tem muita artrose, tem problemas no joelho e tudo mais, fazer hidroginástica é melhor do que não fazer nada. E ele tem um benefício importante, assim, por exemplo, na osteoporose. Se eu não me engano, é no quadril, tá? Porque eles separam nos trabalhos a osteoporose do quadril, da coluna, do rádio, que é aqui no punho. Então, assim, no quadril parece que tem realmente algum benefício, isso já foi comprovado. Mas não é o que a gente está querendo. Esse perfil de paciente que nós estamos vendo, eu não encaminho para hidroginástica. Me desculpe, eu não vejo como a hidroginástica vai auxiliá-lo a ganhar um ganho de massa muscular para fortalecer, exceto se ele, que eu não sei nem se entra como hidroginástica, tá? Quer fazer aqueles exercícios na água que começa a fazer como se fosse com peso, entendeu? Que aí ele coloca aquele aparelho, tem uns aparelhos que ficam um pouco mais pesados e aí ele tira um pouco do impacto. Então, para quem tem alguma artrose, é o que eu falei, eu nunca critico muito alguma coisa, eu sempre acho que deve ter o paciente ideal para aquilo, mas a maioria não é para isso. A maioria, eu mesmo, assim, é muito raro eu indicar uma hidroginástica. Eu sempre falo, tem alguns casos que eu indico a fisioterapia, pilates bastante, treinamento funcional, sou um apaixonado em treinamento funcional, e aí vai embora. Todos nós. E aí vai embora, entendeu? É porque é uma coisa dinâmica. E aí eu libero o geral, e depois assim, vamos lá, meu amigo. Vai pra musculação, vai pular de paraquedas, vai fazer motocross. Mas até o motocross, se não fortalecer, como é que vai aguentar os impactos? Não adianta. E uma outra coisa que a gente podia falar bastante aqui é realmente do processo de sarcopenia senil, né? Do processo da perda de massa muscular,
que as pessoas vão evoluir, né? Isso é normal, né? É assim, todos nós vamos envelhecer. Isso a gente não tem dúvida. Ainda tem algumas pesquisas tentando barrar esse processo. Vamos lá, eu já li um pouco sobre isso, mas assim, todos nós vamos envelhecer. E esse processo de trocar a sarcopenia, trocar um músculo por gordura, ele é natural. A questão é em que velocidade isso vai ocorrer. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são sedentários e tabagistas. É muito maior a evolução, é muito mais rápido a evolução desses pacientes para sarcopenia, para aquela troca de músculo por gordura, do que o paciente que ele tem uma rotina de atividade física. Eu costumo até mostrar para alguns pacientes que assim, você tem seus 15 anos de idade, você deve ter ali na região lombar, entre L4, L5, L5, S1, 90 a 95% de músculo e 10 a 5% de gordura. Quando chega nos seus 70 anos, é quase 50 a 50%. Isso é o processo natural. Só que como que você vai evitar? Como que você vai resistir a esse processo? Fazendo fortalecimento, fazendo atividade física. O mais importante, gente, é fazer atividade física, porque ela vai evitar a maioria desses problemas relacionados à coluna hoje, né? Vamos falar da coluna. No geral, a gente sabe que trata tudo, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo, se você tem uma dor nas costas aí e eventualmente recebeu esse diagnóstico que limitou você de fazer algum tipo de exercício, faz o seguinte: procura a gente aqui na Clínica Essence, que nós vamos realmente quebrar esse paradigma que foi instituído para você e realmente fazer um tratamento que vai ser efetivo. Você vai voltar a praticar exercício físico, vai melhorar das suas dores nas costas e assim vai ter uma qualidade de vida acima da média. Léo, perfeito. O que eu tenho é exatamente isso. A maioria vai precisar de atividade física. Agora vão ter alguns casos no qual o procedimento precisa de cirurgia. É isso que eu queria também chegar nesse ponto. E agora, chegou lá o paciente. A gente, lógico, não tem como a gente não fazer o tratamento clínico, né? Com exercício físico, etc, né? Mas realmente teve uma indicação de cirurgia. Quais são as principais indicações hoje com Então, cirurgia? vamos falar assim, vou passar mais nos pacientes jovens, até uma meia-idade ali, a maioria relacionada à hérnia de disco, tá? Alteração neurológica motora. O que é isso? Perda de força na perna. Tá? Porque assim, a maioria das hérnias tem formigamento, isso é normal, formigar ou perder um pouco de sensibilidade. Agora, a perda de força, isso já não é aceitável. Principalmente perda de força progressiva. Poxa, você vê ao longo da evolução que está perdendo força cada vez mais. E tem uma compressão que justifica, é cirúrgico. Outro quadro, dor. Uma dor que está refratária a todo o tratamento. Eu entendo, a maioria dos pacientes que tem uma hérnia aguda, meu amigo, não vão fazer exercício, não tem como. A dor é absurda. Vão medicar muito. E aí a gente espera. Mas espera quanto, Bessa? Em torno de 6 a 8 semanas medicando, fazendo fisioterapia, fazendo várias coisas para tentar ver se esse paciente melhora. Aí você vai falar assim, pô, Bessa, mas a fisioterapia vai melhorar, o remédio vai melhorar? Até aquele que vocês já devem ter visto muitas vezes, o bloqueio que o médico fez no centro cirúrgico para tratar a dor vai melhorar? Que tem umas agulhas que faz bloqueio na coluna. Não, cara, me desculpa, não é ele que vai tratar a hérnia. Isso tudo que eu falei são terapias adjuvantes que elas vieram para controlar a sua dor. Pô, mas quem que vai tratar a hérnia? Que vai acontecer? A hérnia vai ser reabsorvida. 80%, 90% vai ser reabsorvida de forma natural, que o seu corpo vai entender que aquela bendita hérnia está no lugar errado. Então ele vai ativar algumas células que vão comer aquilo lá para poder reabsorver. E aí você vai voltar à vida normal. Só que esse processo de melhora, para você observar uma melhora, demora em torno de 6 a 8 semanas. Se isso ocorrer, maravilha, não precisa de cirurgia. Se isso não ocorrer, a gente pensa em sim solicitar um procedimento cirúrgico, porque eu vou visar a qualidade de vida. Mesmo que o paciente não tenha alteração neurológica, as pessoas têm que voltar para a sua vida. Eu tenho pacientes que precisam melhorar para ontem, que são os autônomos, que se o cara não trabalhar, ele não paga a conta, ele não leva comida para o filho dele, e tem alguns que conseguem ter um afastamento maior. Mas ambos precisam voltar para a vida, para a qualidade de vida. E é isso que a gente busca sempre. Quando a gente pensa isso numa compressão, uma coisa que foi até você que me falou depois de eu ter te encaminhado um paciente, quando a compressão está instalada, o nervo começa a morrer, é isso? O que acontece? Depende, assim, eu sempre falo pro pessoal assim, primeiro que o exame de imagem, a ressonância, ela é uma foto da sua vida. Então, às vezes você tem a queixa bate com sintomas neurológicos, eu te examino, tem algumas alterações pequenas, mas eu olho o exame e não tem muita coisa, tá?
Ele tem uma compressão ali leve. O que acontece? A ressonância é você deitado na melhor posição que alivia, e isso é uma foto da sua vida. A sua vida não é uma foto, é um filme. Então tem que pegar um momento que você está com certa carga, que aquele disco que eu comentei antes pode gerar uma compressão no nervo. Compressões mais evidentes, compressões mais graves, é como se você pegasse uma mão, o seu dedo indicador e a sua mão e apertasse. Você vê que o dedo vai ficando roxo. Se você continuar apertando, pegar um elástico e deixar ali, o dedo vai ficar negro, vai pretejar, porque vai parar o fluxo de sangue. O nervo também tem sangue, chama vasa nervorum. E se tem uma compressão, diminui o fluxo de sangue para o nervo. E o que vai acontecer ao longo do tempo? Uma parte do nervo vai morrendo. Uma parte fica viva e uma parte fica naquele meio vivo e meio morto. Então, quando eu faço uma cirurgia com casos mais crônicos, eu não faço promessa de que, olha, vai voltar como era antes. Isso não existe. Eu não sei quais células morreram, quais células se deterioraram. Então, eu trato, retiro a compressão e o fluxo de sangue volta. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu falo para todo mundo assim, eu falo, coluna não é muitas vezes igual ao cirurgião plástico, que tem uma relação direta de um resultado que ele comentou com você e prometeu. A única coisa que eu falo para meus pacientes é claro e direto. Eu não vou sair da minha casa para alejar ninguém ou para fazer mal para ninguém. E não acredito que nenhum médico faça isso. Eu simplesmente vou fazer o meu melhor naquele momento para ver como você vai ficar. Intercorrências podem acontecer. Conta comigo. Acabou. Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer por causa da sequela daquele nervo, nós vamos descobrir. Mas muita coisa melhora, principalmente dor. Dor é o principal. E aí você consegue, com a cirurgia, retirar realmente essa hérnia e descomprimir esse nervo. E aí a gente tem que analisar o resultado que vai vir baseado realmente no tempo que ficou instalada a compressão ali. Perfeito. O resultado, vamos lá, falar de resultado. Falo para todos os meus pacientes, a cirurgia ela é 30% do tratamento. Pô, mas sumiu minha dor, resolveu meu problema. Não, isso não é tratamento. A cirurgia ela é 30% do tratamento. E os outros 70%? Fisioterapia adequada, reabilitação adequada, às vezes psicólogo, nutricionista para adequar a sua dieta. Isso aqui não é um tratamento de curto prazo. Eu não faço isso, eu não trabalho dessa forma. Se alguém está pensando nisso, eu sou completamente o inverso. Eu melhoro a qualidade de vida e oriento melhoras de qualidade de vida. Porque não adianta nada você fazer um procedimento cirúrgico que vai durar 3 anos e daqui a 3 anos eu tenho que fazer outro. Não. Vamos fazer um negócio adequado para que você previna e não evite ter recidiva de nova hérnia ou hérnias em outros níveis. A coluna tem vários níveis, como se fosse andares de um edifício. Então, assim, a ideia é tratar o paciente como um todo e não só a coluna. E aí, Bessa, você indicou uma cirurgia. Existem muitas pessoas hoje que falam assim, não opera porque a cirurgia não resolve e porque a cirurgia pode causar mais dor, pode causar mais complicações. Existe uma diferença hoje no tratamento cirúrgico que é feito hoje do que era feito antes? E por que antes talvez tinham todos esses estigmas? Tá, vamos lá. Primeira coisa, o mais legal, quando uma pessoa leiga fala não opera porque alguma cirurgia lá deu errado, tá? O que é isso? A cirurgia dá errado, a gente chama de fail back surgery. É uma falha da cirurgia da coluna. Isso acontece por algumas coisas, tá? Uma delas é não ter indicação. Errou-se a indicação, era estresse e não aquela alteração do exame de imagem. E o paciente não vai melhorar por causa disso. Outra coisa é erro de técnica cirúrgica. Às vezes, hoje, eu comento assim, todo mundo me conhece por causa da cirurgia endoscópica, que é o que nós vamos comentar aqui. Mas a cirurgia endoscópica, ela é só mais uma ferramenta na minha mão. Eu não trato todas as doenças com endoscopia. Tem uma gama muito grande hoje, pelo tempo que eu já faço isso, eu consigo fazer por endoscopia. Mas existem doenças específicas que eu não consigo tratar por endoscopia. E não me interessa puxar a sardinha para uma técnica. Eu vou ter que usar outra. E aí você vê o profissional capacitado, eu sei fazer as outras todas. Então, assim, isso é uma das coisas. Agora, com relação ao tratamento. O tratamento evoluiu. Hoje nós utilizamos, hoje eu faço muito, e muitos outros colegas que até ajudei a ensinar, a difundir um pouco a técnica, a endoscopia. Basicamente, ela é um corte de 7 milímetros que eu passo um tubo e acesso a coluna. E ali, lá dentro, eu consigo fazer um monte de coisa. Então, 7 milímetros. Antigamente, faziam-se acessos de 10 centímetros, 15 centímetros. Isso acabou. Isso não é necessário. Não é necessário no geral, tá? Isso não é verdade absoluta. Tem casos e casos.
mas a maioria não é mais. Antigamente, colocava-se parafuso em todas as hérnias de disco. Isso também não é mais necessário. Por que colocava o parafuso? Que o pessoal fala, nossa, tem que botar parafuso, veja bem. Não, colocava o parafuso porque existe uma coisa chamada instabilidade. O que é isso? O movimento anormal da coluna. A instabilidade ou o paciente já tem, e aí ele desenvolveu por causa de desgaste e outras coisas, ou ela vai ser gerada pelo cirurgião, que a técnica cirúrgica utilizada provoca instabilidade. Então ele tem que colocar o parafuso para controlar uma coisa que a técnica que ele utilizou provoca. Isso às vezes eu preciso fazer, mas é muito mais raro. Com a endoscopia, você faz um furo pequeno, de 7 milímetros, adentra a região da coluna, do canal da medula, consegue localizar a hérnia de disco e retirar sem ressecar grandes fragmentos ósseos, sem precisar explorar todos os ligamentos, como eu falo, rasgar os ligamentos, descolar toda a musculatura. Coisas que poderiam gerar instabilidade. Então, não precisa mais do parafuso. Nesse caso em específico, vamos falar assim, no geral, tá? Então, assim, e aí? Sangra menos, vai embora para casa mais cedo. Anestesia. Anestesia pode ser geral ou local e sedação. Depende do local da hérnia e como que é o paciente. Paciente ansioso, eu prefiro fazer geral. E tenho medo da anestesia geral, que até agora eu não consigo entender, tá? Porque o pessoal morre de medo da anestesia geral. Se eu for operar, pode anotar aí. Eu quero anestesia geral. Porque ela é muito mais segura hoje em dia. Os medicamentos evoluíram demais. Sim, sim. Então, a gente pode dizer que a cirurgia, com o advento da cirurgia endoscópica, a cirurgia de coluna evoluiu muitos passos em termos de técnica e realmente de resultado? Evoluiu e evolui, tá? Porque assim, hoje nós vamos tentando tratar outras doenças através da endoscopia. Isso vai acontecer. E a gente vai errar, vai acertar e vai perceber o quê? Que a endoscopia não é para tudo. Então, isso foi ao longo do tempo acontecendo e hoje a gente já tem o discernimento da maioria das coisas. Só que, por exemplo, a endoscopia, hérnia de disco, trato assim. Estenose do canal, que é a compressão do canal medular no idoso, trata assim. Estenose do forame. Forame é por onde sai o nervo da coluna em direção à perna. Às vezes ele fecha por causa de artrose. Trata assim. Cisto, que é uma bolinha que pode ter dentro da coluna. Trata assim. Infecção sem estabilidade, que é a discite. Trata assim. Então, assim, a gama só aumentou. Só aumentou. Mas, lógico, a gente está falando da exceção, que é a cirurgia. Mas quando precisa, eu vou para esse caminho. E aí começa a briga. Aí a gente pode falar até de plano de saúde, mas rola uma briga boa. Eu acho que se a gente... essa parte realmente que a gente tem que focar é focar realmente no resultado. Se a técnica realmente traz o melhor resultado, né, por que não fazer? Sim, exatamente. Né? É o que tem que ser melhor para o paciente, para a pessoa. Eu trato com vida. Eu vou fazer sempre o que for melhor. Não interessa. Muito legal. E hoje, realmente, você falou muito da artrose, realmente a gente falou muito de massa muscular, sarcopenia senil e artrose. O que é a artrose hoje? A artrose é um desgaste? O que é? Então, a artrose é assim, o que acontece? Ao longo do nosso processo natural de novo de envelhecimento, o osso ele vai sofrendo uma carga. E osso, quando tem alguma carga, vai fazendo o quê? Ele vai aumentando de tamanho, igual o músculo, igual a hipertrofia muscular. Isso acontece no osso. Isso pode levar a uma inflamação, que é a osteoartrite. A osteoartrose é a artrose pura. A osteoartrite gera dor. É um pouco de inflamação que tem nas articulações. Que igual o punho é uma articulação grande, o ombro. Na coluna, nós temos pequenas articulações que promovem o movimento. Senão a coluna seria reta e dura. Então, essas articulações também podem evoluir com artrose e gerar dor. Se essa articulação ela expande o tamanho, esse osso, para o pessoal que está nos ouvindo, expande de tamanho e vai em direção ao nervo, ela vai comprimir o nervo. Isso vai gerar alteração neurológica ou dor, ou as duas coisas. Se vai em direção ao canal da medula, que é o que pode acontecer no paciente mais idoso, isso vai gerando um quadro de estenose do canal vertebral, que é aquele paciente mais idoso, normalmente assim, não vou falar de idoso no geral, mas acima dos 50 anos de idade, tá? Não é uma doença de pessoas novas, jovens, tá? É acima dos 50 anos de idade, que ele vai falar assim, pô, doutor, eu consigo pedalar o dia inteiro. Eu tive uma triatleta bem conhecida, amiga minha já, que ela teve essa doença. E ela está com 60 e poucos anos. Então era assim, ela pedalava 180 quilômetros, que é o movimento de flexão do tronco para frente. É aquele idoso que está encurvado para frente.
Se ele não encurvar para frente, ele não anda. Então, se eu botar ele para empurrar um carrinho do supermercado, ele empurra. Agora, se eu tirar o carrinho e mandar ele descer uma ladeira, ele não desce. Por quê? Porque ele tem que ficar reto para descer a ladeira e segurar. E aí o corpo reto comprime o canal, fecha o canal. E aí ele tem dor. Então, aí dá dor na perna, cãibra na perna, formigamento na perna, dor na bunda, no glúteo, formigamento. E se a compressão do canal for muito importante, altera até a parte sexual e geniturinária, xixi, cocô. Ou prende demais ou faz demais. Isso também pode acontecer. E aí a cirurgia endoscópica hoje consegue ir lá e descomprimir essa parte da Consegue. Se não tiver instabilidade, que aí precisaria de parafuso, que é a grande maioria, a gente consegue entrar com endoscópio. Esse paciente mais idoso, eu operei um senhor de 96 anos, meu amigo. Você consegue fazer exatamente isso. Ele promove qualidade de vida. É o que a gente busca hoje. Então entra com aquele bendito furinho, chega lá, amplia o canal, retira as estruturas que estão comprimindo e o paciente consegue ir de alta. Aí você fala, pô, mas vai de alta 4, 6 horas, igual você falou? Depende. Eu tenho que ter muito bom senso, Léo. O nosso tratamento ele é sempre personalizado. O paciente mais idoso, a pessoa mais velha, tem outras doenças, pode ter infartado, tem 96 primaveras. Eu tenho que ter bom senso. Então, esse paciente normalmente vai embora no dia seguinte. Mas a cirurgia endoscópia, ela realmente... Antes, quando você tem que fazer uma cirurgia aberta ali, quanto tempo o paciente demora para ir para casa ali? Quanto tempo que é de Ele demorava sempre um pouco mais, tá? O paciente... porque é uma cirurgia um pouco... Ela é agressiva, você solta toda a musculatura. E isso daí, normalmente, o que provoca? É uma internação de 3 a 5 dias. E muitas vezes ele ainda continua com dor. Por quê? Porque você soltou todo o músculo. Você também aumentou a agressão. Então, trauma cirúrgico, né? Não tem jeito. E muitas vezes eu tenho algumas colunas, alguns pacientes com colunas totalmente destruídas. Eu falo sempre assim, menos é mais. Igual aquele programa da televisão. Eu falo, menos é mais. Vamos melhorar a sua qualidade de vida de forma gradual. Podemos fazer um procedimento endoscópico e ver o que acontece. Se o senhor ficar satisfeito, acabou. Vamos ser felizes. Acabou, vai curtir sua vida. Se não ficar, nós vamos fazer uma reavaliação e vemos o que acontece. Pronto. Acabou. Até hoje todo mundo tapou. Muito bom. Assim, até quando a gente fala, hoje, puxando um pouquinho para a minha parte de cirurgia geral, a cirurgia aberta não parou de acontecer, né? E nem vai parar, né? Não tem como você operar, às vezes, o abdômen. Em alguns casos, não tem como você operar um abdômen perfurativo por vídeo, né? Alguns casos dá, tá? Mas realmente, a cada dia que vai passando, a gente vai conseguindo melhorar a técnica, porque existe uma curva de aprendizado do cirurgião, né? Então, e é sempre muito longa, tá? Então, você que já começou realmente logo na saída da residência ali, já fazendo cirurgia endoscópica, com certeza teve uma curva de aprendizado muito boa, né? Então, você consegue fazer cada dia mais doenças, né? Cada dia mais casos utilizando essa técnica, né? Assim... Exatamente isso, tá? Hoje o pessoal me pergunta assim, pô, Bessa, você só faz endoscopia? A resposta é não. Poxa, eu tratei uma criança que veio de bem longe, que tinha uma listese, que é o escorrimento de vértebra grave, numa criança que precisei fazer uma via anterior pelo abdômen e passar os parafusos. Mas a endoscopia hoje, eu faço o quê? Faço casos de lombar, casos de cervical. Então, hérnias cervicais, nem sempre eu preciso fazer o corte, que é aqui pela frente. Que também é uma cirurgia, não é nada... absurdo, nada super agressivo, mas eu consigo já fazer por endoscopia, de operar e ir embora no mesmo dia. A cervical também. E torácica, que é um grande temor de todo cirurgião de coluna, porque torácica não aceita desaforo, isso a gente fala sempre. Torácica, esses casos que a gente comentou no começo ali, que a gente estava falando do pessoal ter medo, não, operou e fica paraplégico e tal, torácica. Torácica normalmente... Onde passa a medula a coluna torácica, ela tem uma vascularização peculiar e ela é uma região que não aceita desaforo. Eu brinco com o pessoal que às vezes vai conversar ou vai ter alguma aula comigo e fala, não dá um peteleco nela não. Se der um peteleco, pode ser que ela resolva ficar emburrada e não funcionar mais. Pessoal, na cirurgia endoscópica, você fica muito perto ali das estruturas. Você chega lá, eu consigo chegar lá perto e eu consigo ter uma magnificação. E as óticas, elas têm angulação, então eu consigo olhar em locais só girando a minha mão. Então eu consigo olhar. Na cirurgia aberta, eu tenho que posicionar meu rosto, então eu tenho que quebrar algumas estruturas ósseas. Na torácica, a gente fala de costotransversectomia, que é tirar várias costelas para acessar. Então, assim, é uma cirurgia muito agressiva. Então, com a endoscopia, eu consigo operar esse paciente, se ele for jovem, volta no mesmo dia. Então, as coisas realmente estão em evolução.
Então, pessoal, a cirurgia endoscópica não é realmente a única técnica que existe, mas realmente, se você tem algum quadro realmente de hérnia ou de dor, o ideal realmente é buscar um cirurgião que tenha experiência com essa técnica que é a mais nova para que ele consiga gerar um resultado melhor para você. Eu vou lhe contar uma coisa que é isso aí, o pessoal fala assim, o Bessa bate muito nisso. Não é nem só um cirurgião, pessoal, que tenha o acesso à cirurgia endoscópica. Eu falo que tem que ser um cirurgião que ele é membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Eu estou até aproveitando o canal, existe uma Sociedade Brasileira de Coluna, na qual nós somos submetidos a uma prova de título, porque tanto o ortopedista quanto o colega neurocirurgião podem operar coluna. Só que essa sociedade ela existe com ambas as especialidades e você é submetido a uma prova rigorosa que prova que você tem conhecimento técnico e que você treinou para tratar aquilo. E aí tem várias técnicas, tanto é que o pessoal fala para mim assim, olha, poxa, mas você puxa a sardinha pro lado endoscópica. Porque eu adoro, sou apaixonado nessa técnica. Mas eu tenho colegas que fazem acessos, são tubulares, que também são pequenos, um pouquinho maior que a endoscopia, que também tem sucessos maravilhosos. O que eu falo para os pacientes é, meu amigo, procure quem é realmente um especialista, procure quem estudou, que hoje em dia é complicado. Essa parte acho que não tem como a gente fugir disso, não tem que procurar qualificação mesmo, Sim. né? A cada dia que passa. Pessoal, eu gostei bastante, eu aprendi bastante aqui com o Bessa. E você quer dar um recadinho final pro pessoal ali? Acho que a gente acabou abordando bastante coisa. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer. Quem quiser saber a história do Léo da faculdade, me procura sem problema nenhum. Não paga nem consulta, tá? Então é assim, vamos lá. Eu queria muito te agradecer, tá, Léo? Pelo carinho, tá, de sempre. Pô, a gente somos amigos há 300 mil anos e... Poxa, você abriu a porta da clínica para eu poder voltar para casa, que é Jundiaí. Então, queria muito te agradecer. E falar, poxa, pro pessoal que para atender também na clínica do Léo, passa num crivo, viu, pessoal? Não é tão fácil assim, não. O cara me seleciona ali. Então, assim, quando eu tô falando de qualidade, tem que procurar realmente locais que tem alta qualidade. E que vejam o paciente de forma global. Não só dessa forma que eu falo, poxa, vou operar, tratar uma coluna. Não, você vai tratar uma pessoa. Tem que ter um nutricionista, um fisioterapeuta. Tem que ter todo mundo que possa lhe ajudar. E muito obrigado, cara. Que é isso. E quem quiser te achar nas redes sociais aí, fala um pouquinho. Procura @Dr. Gabriel Bessa. Se digitar Gabriel Bessa ou se digitar Bessa Coluna, você me encontra, cara. Google, Yahoo, qualquer coisa me acha, tá, cara? É muito fácil me encontrar ali. Mas, Gabriel, você também atende outros locais, não só em Jundiaí, né? Atendo. Pessoal. Eu atendo. Eu tenho, assim, hoje teve a pandemia, novidade nenhuma. Então, assim, eu faço muita telemedicina, tá? Eu tenho pacientes de vários locais do mundo, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Espanha, Portugal. Então, assim, telemedicina eu atendo muita gente aqui no Brasil. Outra coisa, eu tenho consultório em Santos, eu tenho a minha residência ainda em Santos, e eu tenho consultório em São Paulo. Então, assim, eu estou totalmente à disposição. É só, então, escrever ali Gabriel Bessa que vocês vão achar essa fera aqui, eu tenho certeza. Figura. Você não me pergunta muita coisa sobre o Léo, não, porque eu sou mole, eu falo, hein? E essa fera aqui, eu tenho certeza que se você teve um diagnóstico realmente que talvez tenha te condenado da parte de coluna, procura uma segunda opinião, que eu tenho certeza que vai ter uma nova luz no fim do túnel que você talvez não tinha encontrado Léo, ainda. Você falou só uma coisinha rápida aqui, segunda opinião, eu sou totalmente a favor, tá? De quem é membro de sociedade de coluna, eu indico para os meus pacientes e não se assustem se alguém aí passar comigo com indicação de coluna e eu falar que não tem que operar nada, tá? Que isso aí é o mais comum. Nem sempre tudo é cirúrgico, né? A maioria, não é, Léo? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse podcast até o final. Você tem que ver que todos os médicos e profissionais que a gente traz aqui são muito alinhados com a nossa cultura, que é realmente dessa parte de acolhimento do paciente e tratar realmente o paciente como um todo. E é isso que eu prego, que eu acredito que a medicina não pode ser só assistencialista, tratar sintomas. Tem que realmente tratar o indivíduo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, Bessa. Fechou. Valeu.